Warren Buffett, Luiz Barsi e Thiago Negro. Você já se perguntou como os maiores investidores escolhem as suas ações? Como eles fazem para obter um retorno tão expressivo pelo dinheiro investido? E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Sontak, criador do canal, e hoje nós vamos falar sobre os 8 indicadores fundamentalistas na hora de você escolher uma ação. Mas o que são indicadores fundamentalistas? Indicadores fundamentalistas são os principais indicadores que nós usamos na hora de escolher um ativo. Existem inúmeros indicadores, mas nós escolhemos principalmente 8 indicadores na hora de escolher o ativo que nós vamos selecionar para a nossa carteira. E com esses 8 indicativos, você vai ter uma capacidade melhor de gerir o seu patrimônio e de avaliar a saúde financeira de uma empresa, se ela é um bom negócio, se ela é um mau negócio, se o investimento vai ter um retorno grande para você, se não vai ter um retorno, como que vai ser a saúde da sua carteira. Em primeiro lugar, o LPA, lucro por ação. Esse indicativo nada mais demonstra do que quanto de lucro cada ação retorna. Como ele é calculado? Ele é calculado o lucro total da empresa dividido pela quantidade de ações disponíveis no mercado. Se uma empresa lucrou 3 milhões de reais e tem 1 milhão de ações, nós faremos a conta assim. Pegaremos os 3 milhões de reais dividido por 1 milhão de ações, teremos um resultado de 3 reais por ação. Esse é o lucro por ação da empresa. Ou seja, assim você vai ter uma forma mais concreta de analisar se isso vai ser um bom investimento ou não. Você vai ver o quanto você vai pagar pelo ativo em si, o quanto você vai pagar pela ação e qual é a capacidade de retorno que ela possui. Em segundo lugar é o PL, preço sobre o lucro. Isso prevê em quanto tempo você vai ter o retorno só com os lucros da empresa. Por exemplo, você vai comprar alguma ação e ela custa 10 reais. E, como calculamos no tópico anterior, o LPA, você vai observar o LPA e ele é de 2 reais por ação. Ou seja, você vai dividir os 10 reais da cotação pelo lucro que ela obtém por ano e assim você vai ter um novo resultado, que é o PL. 10 dividido por 2 será 5, então o PL será de 5, ou seja, em 5 anos você vai recuperar o seu dinheiro somente com os lucros da empresa. Quanto maior for o PL de uma empresa na hora de você avaliar, maior é a disposição do mercado em pagar um prêmio, um valor a mais por ela. E quanto menor for, é uma aversão do mercado, é um risco intrínseco na empresa. Por exemplo, ela está com desconto? Está com desconto. Mas na hora que você for analisar, você vai ter que descobrir o porquê ela está com esse desconto. Por que o mercado não está querendo pagar mais por ela? Talvez seja algum problema, talvez seja alguma ingerência. No Brasil, nós temos as empresas estatais sendo cotadas a um PL muito baixo. Por quê? Por causa do medo que os acionistas têm com a ingerência do governo. Se o governo vai mexer na empresa, não vai mexer na empresa, se vai usar de alguma outra forma que não seja para obter os lucros. Em terceiro lugar é o P sobre o VPA, que é o preço sobre o valor patrimonial por ação. O valor patrimonial por ação nada mais é do que qual o valor total de patrimônio que a empresa tem dividido pela quantidade de ações. Por exemplo, uma empresa que possui 2 milhões de patrimônio e possui 1 milhão de ações, vai ter um resultado de R$ 2 de valor patrimonial por cada ação no mercado. Utilizando esse VPA que nós acabamos de conseguir, nós colocaremos ele na fórmula do preço dividido pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação. Você vai ir lá no ticket da empresa e vai ver qual o preço que ela custa no mercado. A empresa custa R$ 40 a ação e o VPA foi de 2, nós vamos dividir 40 por 2, teremos um preço sobre o VPA, um preço sobre o valor patrimonial por ação, de 20, ou seja, estão pagando 20 vezes mais do que o valor que ela possui em patrimônio, o que pode indicar uma expectativa do mercado de que aquele ativo vai subir muito, ou vai obter muitos lucros no futuro, ou vai aumentar seu patrimônio de forma muito expressiva. Já um número reduzido pode representar que o valor patrimonial da ação pode estar subindo de forma muito rápida, ou pode refletir um problema interno que a empresa possa estar passando e por isso o mercado não está querendo pagar muito mais do que o seu valor patrimonial. Em quarto lugar, o EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que em português é o nosso LAGIDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O que esse indicador representa e por que ele é mais utilizado do que o próprio lucro da empresa? Esse indicativo nada mais representa do que a capacidade operacional da empresa, o quanto ela consegue rentabilizar sobre a receita que ela obteve naquele período. Por exemplo, a cada 100 reais que a empresa obtém de receita, ela consegue ter um EBITDA de 60 reais. Ou seja, você vai pegar os 60 reais, dividir pelo 100 e você vai obter 0,6. Multiplica por 100 para saber em porcentagem, você vai ter 60%, o EBITDA de 60%. Ou seja, a cada 100 reais de receita, sobra 60%, antes de pagar as taxas, os impostos, a depreciação e a amortização. Isso representa o quanto ela é capaz de gerar sobre o seu negócio. Já o lucro líquido, ele acaba sendo um pouco enganoso na questão de que
Se uma empresa possui patrimônio e ela vende esse patrimônio, ele entra no registro contábil como um lucro. Ou seja, a empresa tem um terreno de uma planta que ela planeja para o futuro construir algo lá. Só que o plano da empresa mudou, ela vai vender aquela planta, vai vender aquele terreno. Vai sair da parte do patrimônio que está imobilizado e vai entrar no patrimônio líquido da empresa. A empresa vai apresentar um lucro com uma certa tendência ali. Então você não vai ter certeza se é o lucro operacional, quanto a empresa está conseguindo ser rentável mesmo, ou se foi só alguma jogada que ela fez nesse ano. Em quinto lugar, o EV, Enterprise Value, ou valor de mercado. É o quanto uma empresa vale. E por que é importante saber o quanto uma empresa vale? Se você souber o quanto a empresa vale, você tem noção da dimensão do projeto e da dimensão da empresa. O quão grande ela é, qual é a capacidade total dela. Se ela é uma empresa que é muito pequena, ou se ela é uma empresa que já é madura, já está num tamanho mais robusto. Se ela já pode se defender dos concorrentes. Esse valor é calculado através do valor de cada ação multiplicado pela quantidade de ações da empresa. Ou seja, o valor de ação, por exemplo, é de R$10 e ela tem 10 milhões de ações, o valor da empresa total vai ser 100 milhões de reais. E assim você vai ter o valor de empresa, o valor de mercado da empresa. Em sexto lugar, nós temos o Dividend Yield, que é o retorno sobre cada ação. Em termos simples, é o quanto cada investidor vai receber por ação possuída. Por exemplo, a empresa tem um lucro e parte desse lucro ela distribui aos acionistas. Algumas empresas distribuem, outras empresas não distribuem. Mas dentro das empresas que distribuem, você vai observar o Dividend Yield, que é qual a porcentagem distribuída pela empresa. Por exemplo, uma empresa custa R$30 na bolsa e ela distribuiu no último ano R$3. Então você vai fazer os R$3 dividido por 30, você vai obter o resultado de 0,1. Multiplica por 100, você vai obter um novo resultado que é 10, ou seja, 10% de Dividend Yield. O que significa que você vai obter de retorno 10% ao ano, ou obteve no último ano. Pode ser que no próximo ano mude, pode ser que no próximo ano não mude, mas é uma tendência que ela tende a seguir. E lembrando que o dividendo ele não é pago pelo valor da empresa, ele é pago pela quantidade de ações possuídas daquela empresa. Por exemplo, se o dividendo é de R$3 e você obtém 10 ações, você vai receber 10 vezes R$3. E não importa qual o valor que ela esteja no mercado, o que importa é o valor que você vai receber. Assim é calculado o dividendo. Em sétimo lugar, Dividend Payout, que é qual a porcentagem do lucro é distribuída em forma de dividendos. No tópico anterior nós vimos quanto de dividendo é distribuído, nesse tópico nós vamos ver qual a porcentagem é distribuída. Por exemplo, uma empresa obtém de lucro R$1 milhão e distribui R$500 mil em formato de dividendos. Então você vai pegar 500 mil dividido por 1 milhão, você vai ter um resultado de 0,5. Você multiplica por 100, você vai ter a porcentagem de 50%, ou seja, 50% do lucro dela foi distribuído em forma de dividendos. Esse tópico é interessante para você analisar qual o pensamento e qual o comportamento da empresa. Por exemplo, se ela estiver distribuindo algo muito alto, algo muito próximo a 90%, 95% do lucro dela em forma de dividendo, você vai poder analisar que a empresa não está se auto-investindo, ela não está investindo em si própria, ela está mais distribuindo para o mercado. Ou seja, talvez ela esteja analisando que no momento não é uma boa oportunidade investir em si, talvez por alguma crise do mercado, talvez por algum outro problema, ou pode fazer parte de alguma estratégia dela. Daí você vai ter que entrar no RI da empresa e ver o que eles estão falando sobre. Assim como se ela distribuir pouco payout, ela vai estar investindo mais em si própria e vai estar distribuindo pouco aos acionistas. Mas essa questão do payout, você tem que cuidar se ela estiver distribuindo pouco, porque tem algumas empresas que não conseguem distribuir, porque a operação delas é tão curta, a obtenção de lucro delas é tão baixa, que elas não conseguem distribuir uma grande quantidade de dividendo para seus acionistas. Então você tem que ficar um pouco mais antenado a isso. Qual o motivo pelo qual ela está distribuindo isso? Em oitavo lugar, o ROI, Return on Equity. O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, o quanto ela é capaz de rentabilizar aquele patrimônio líquido, demonstrando assim o quanto uma empresa é capaz de gerar de retorno. Mas você deve tomar cuidado porque um valor muito reduzido pode ser causa de um patrimônio líquido reduzido também, e não de uma obtenção, uma capacidade de gerar muito dinheiro. Então, se antenando a isso, você vai ter uma ótima métrica. Pessoal, esses foram os 8 indicadores principais que nós usamos no mercado na hora de avaliar uma ação. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, qual a sua opinião sobre isso, quais indicadores você usa na hora de avaliar suas próprias ações, e eu tenho certeza que com esses indicadores você vai selecionar muito melhor as suas ações. Até a próxima!